Irmãos, nós estamos há pouco mais de um ano e 4 meses. Nós chegamos aos últimos 2 capítulos de Atos. Nós temos acompanhado há muito tempo as viagens de Paulo, seu zelo, suas perseguições, e nós temos ficado impressionados com o que a graça de Deus pode fazer na vida de um homem. E como este homem era imparável. Por mais perseguições e dificuldades, ele prosseguia, recebendo por vezes fortalecimento do próprio Senhor, por vezes fortalecimento. Nestes 2 capítulos onde está narrando, como nós estamos vendo, desde o capítulo 23 ou 22, já está começando todo aquele tumulto para que Paulo seja condenado e morto. Os judeus estão pedindo a cabeça de Paulo. Paulo passou por vários julgamentos, testemunhou diante de Festo, diante de Agripa, até finalmente apelar para César. E o que nós estamos vendo é Paulo agora pegando um navio para ir até Roma, para ser julgado lá. Mas parece que Paulo não tem muita paz em momento algum de sua vida. Ele pega um navio e dá problema. Ele pega um navio e eles vão naufragar, eles vão ficar no meio de uma tempestade, né? Ele teve um versículo aqui que diz que fazia tempo que eles não viam nem o sol nem as estrelas. Então a gente não tem noção do que é estar no meio do oceano sem enxergar absolutamente nada. Quando os discípulos estavam numa situação dessa e eles viram o Senhor andando, eles estavam com tanto medo que falaram, é um fantasma. Porque essa é a condição que fica um ser humano numa situação dessa, né? E Paulo estava lá. Mas eu quero chamar a atenção para três pontos que eu consegui enxergar nestes 2 capítulos que me chamaram a atenção, né? Antes que Paulo embarcasse neste navio, o versículo 3, né? O versículo 2 diz que ele embarcou no navio, e no versículo 3 diz, no dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. É o primeiro ponto que me chama a atenção. Nós temos falado do privilégio da comunhão, e Paulo, o Espírito Santo registra que um tal de Júlio tratou Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Paulo estava para passar por um período de grande tormenta pela frente, mas o Senhor, por sua graça, permitiu que ele tivesse contato com seus amigos. E eu falava ontem sobre o privilégio que é isso, e de que nós devemos desenvolver, com a graça de Deus, amizades profundas. Nós não teremos... A verdade é que ter amigos é algo muito raro. E não é normal que uma pessoa tenha amigos em grande quantidade. Amigos mesmo, aqueles do seu ciclo íntimo, em que você consegue abrir o coração, receber assistência, são poucos. Mas o Senhor deu a Paulo este privilégio o Senhor, como eu disse, ele já havia aparecido para Paulo dizendo, não temais, né? Eu estou com você, seja forte. Aí agora nós estamos vendo Paulo aqui tendo o privilégio de ter amigos com ele. E nós não podemos desprezar, irmãos, o privilégio que o Senhor nos dá de unir a determinadas pessoas para que possamos abrir nossos corações. O Espírito Santo registra isso, que ele foi tratado com humanidade, porque faz parte da condição humana e da necessidade humana ter amigos. Faz parte. Nós não fomos criados para vivermos solitários. Depois, no capítulo 28, versículo 14, ainda sobre esta questão, veja que no versículo 13 diz, no dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli,
onde achamos alguns irmãos que nos rogaram que ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Sabe que aqui no meio do caminho Paulo já passou pelas tormentas lá. Paulo já apareceu o anjo do Senhor falando para ele não temer. Mas agora mais uma vez aqui está dizendo que o apóstolo de Cristo, o que escreveu metade do Novo Testamento, o que recebeu as revelações mais altas, o mais famoso, né? Ele se chamava de o menor de todos os apóstolos, o principal dos pecadores, mas quando nós vemos que esse homem escreveu mais da metade do Novo Testamento. Praticamente todo o ensino da igreja foi confiado a este homem, e é dito que ele, vendo irmãos, ele deu graças a Deus e se sentiu animado. Irmãos, que os nossos olhos se abram como os de Paulo eram abertos para entender como é precioso a comunhão. Porque só de ver irmãos, ele agradece a Deus. Ver irmãos. Vendo-os, agradeceu a Deus. E se sentiu mais animado. Irmãos, que privilégio é ter irmãos com quem nós possamos caminhar juntos. Paulo passou por um grande momento de tempestade em sua vida, né? Literalmente. Um grande momento de tempestade. E tudo que ele queria depois daquelas tempestades era ver um irmão. Ver irmãos. E isso animaria o seu coração. Então nesses 2 capítulos, é a primeira lição que eu aprendo. A preciosidade da comunhão. Na verdade, quanto mais espirituais os homens são, essa é a realidade. Quanto mais espirituais e maduros os homens são, mais eles reconhecem que precisam de amigos e de comunhão. Não é o contrário. Aquele irmão é espiritual, a comunhão dele é tão profunda com Deus que ele nem precisa de ninguém. Não, isso é mentira. Quanto mais espiritual, quanto mais maduro uma pessoa for, mais ela vai ver que necessita dos outros, que necessita dos irmãos, que necessita de auxílio, de confessar pecado. É um grande privilégio. Essa é uma lição que eu aprendo. A segunda lição que eu aprendo nesses capítulos é que o Jefferson leu um versículo, foi ele que leu, que dizia a quantidade de pessoas que estavam, 276 pessoas, não é? Estavam no navio. Bom, tinham 276 pessoas lá. E o Senhor deu a Paulo a oportunidade de testemunhar para estas 276 pessoas. Qual era a situação de todos os que estavam no navio? Medo, perderam a esperança. E na verdade, irmãos, nós encontramos com pessoas assim o tempo todo. Pessoas sem esperança, pessoas com medo, pessoas sem Deus. E o Senhor nos dá a oportunidade o tempo todo de testemunhar. Paulo recebeu, irmãos, a visita do Senhor. Aquela é uma situação literal, específica. É um navio que pode afundar e todo mundo morrer. O que eu estou tentando aplicar agora para nós é a nossa vida, na nossa vida, os crentes, os filhos de Deus, têm esperança e têm a promessa da vida eterna. E eles podem passar por todas as situações tendo paz com Deus. Enquanto os mundanos que estão ao nosso redor passam por qualquer situação de tormento e eles não podem sentir paz. Eles não têm paz, eles estão sempre com medo, eles estão sempre desesperados. E o Senhor nos dá a oportunidade, irmãos, que glória é para Deus quando um ímpio, um incrédulo, olha para um crente passando por dificuldades
de saúde, de que quer que seja, e mesmo assim este crente mantenha a sua esperança, mantenha a sua alegria e mantenha confiança no Senhor. Ele pode dizer: não temam, o Deus a quem sirvo me garantiu que eu vou testemunhar lá diante de César e que ninguém que está aqui vai morrer. Vocês deviam ter me ouvido antes. Vocês deviam ter me ouvido. Eu avisei. Mas fiquem calmos. Ninguém aqui vai se perder. E para nós, quando nós estivermos diante de dificuldades, quando nós estivermos diante de tormentas, e elas vão aparecer em nossas vidas. Elas aparecem. Nós estamos na carne, nós vamos ter que lidar com doença, com morte, com problemas. Nós vamos ter que lidar com tudo isso. Mas se a nossa esperança estiver no Deus a quem nós servimos, nós poderemos testemunhar a este mundo a esperança que nós possuímos. Nós poderemos aproveitar esta oportunidade para dizer: eu tenho confiança no Deus em quem eu sirvo. Para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Paulo ali tinha uma promessa segura de que não ia acontecer nada, naquela situação literal. Mas nós também temos uma promessa segura de que nada vai acontecer com as nossas vidas. Nosso destino eterno está selado. Nós pertencemos ao Senhor. E quando o mundo, os ímpios e os incrédulos conseguem ver um crente numa situação difícil, glorificando a Deus assim, que testemunho nós damos? Que testemunho nós damos? Mas pelo contrário, se quando os ímpios e os incrédulos veem os crentes passando por situações de dificuldade e os encontram tão desesperados quanto eles mesmos, que falta de... Fala da comunhão e do cuidado que o Senhor tinha com Paulo de aparecer para ele, né? Era uma situação... O Senhor não vai fazer isso conosco, irmãos. Não vai aparecer um anjo. Mas Ele já nos deu na Sua palavra a segurança, as promessas de que nós estamos seguros em Suas mãos. É isso que nós precisamos, né? Nós não estamos num navio e nós não estamos afundando, né? Não vai acontecer essas coisas. Eu estou trazendo as aplicações reais para a nossa vida aqui. Essa é a segunda, né? A primeira, a importância da comunhão, o valor que Paulo dava para isso, como ele se animava com isso, e em segundo lugar aqui agora, o poder de testemunho que ele teve sobre essas 276 pessoas. Depois, ali não é um terceiro ponto, mas só para não deixar passar, Paulo chegou à ilha de Malta e nós vemos se cumprir uma promessa que o Senhor fez nos evangelhos, porque Paulo é picado por uma serpente, ele joga ela no fogo, e o Senhor fez uma promessa aos seus, Marcos 16, versículo 17, é dito: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Tudo isso aqui aconteceu na ilha de Malta. Aconteceu no livro de Atos inteiro, né? Mas ali Paulo teve uma serpente, ali Paulo curou muitos enfermos, é dito que os enfermos foram até lá e Paulo curou, né? Muitas coisas aconteceram ali, né? Então nós vemos a fidelidade das promessas do Senhor se realizando, se cumprindo na vida do apóstolo Paulo. Isso não era um terceiro ponto, era só para não deixar passar batido isso. Nós vemos as promessas do Senhor serem cumpridas. No meio disso aqui também que está acontecendo, quando Paulo é picado, esse aí, ó, escapou lá, mas vai morrer aqui. Não tem jeito, isso aqui a justiça está cobrando. E veja como é o paganismo, né? Eles acreditam em qualquer superstição que seja. Então a justiça estava cobrando, mas agora ele não morre, agora ele é um Deus. Nós vimos isso acontecer outras vezes com Paulo. Nós vimos Paulo ser aclamado como Deus, rasgando as suas vestes e dizendo: não, nós somos homens como vocês. E depois ele sendo apedrejado, porque eles já não achavam mais que era Deus. Então, o ímpio, o incrédulo, o pagão, o idólatra, ele vive assim. Uma hora é Deus, uma hora é para matar, né? Essa é a inconsistência do coração sem Deus, né? Mas
A terceira e última lição mesmo que eu queria passar, né, é sobre o amor de Paulo. O irmão Bruno já falou isso em algumas reuniões atrás. Acho que é no livro de Romanos, no capítulo 9, versículo 1 até o 3. Paulo diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema ou amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Aí, irmãos, quem é que criou todo este problema para Paulo? Por que é que Paulo está passando por tantos julgamentos? Por que é que Paulo já apanhou? Por que é que Paulo foi acorrentado? Quem é que causou todo este tumulto para Paulo? Os judeus. Foram eles que fizeram tudo isso contra Paulo. Eles fizeram. E aí, no capítulo 9 de Romanos, que nós acabamos de ler, ele diz que ele sente grande tristeza e dor, porque seus compatriotas não se renderam ainda a Cristo. Ele diz que ele estaria disposto a ele mesmo ser amaldiçoado, ele mesmo ser separado de Cristo, para que eles estivessem com Cristo. Tal era o amor dele. Agora, pense, irmãos, neste amor. E quanto nós precisamos da graça do Senhor, porque aqui Paulo está demonstrando o quanto de Cristo foi formado nele. Porque ele é capaz de estender a mão àqueles que prenderam, que xingaram ele, né? São os judeus. Se você está indo para um lugar e você foi preso por causa daquelas pessoas, você vai ser condenado por causa daquelas pessoas. Quando você chegasse naquele lugar, a primeira coisa que você faria era querer ver essas pessoas? Paulo diz: não, eu preciso que os judeus estejam aqui, eu quero falar com eles, eu quero expor para eles. Paulo não sabia ali que aqueles judeus especificamente não tinham ouvido os outros. Ele não sabia disso. Então, quando Paulo vai até lá, ele tá e chama para conversar, ele está correndo o risco de mais uma vez ser maltratado, apanhar. Os judeus não tinham feito um plano para matar Paulo? Paulo não teve que escapar? Paulo sabe de tudo isso. E ele está chamando. Ele amava o Senhor. E ele amava os seus compatriotas. Nós amamos demais as nossas próprias vidas. O Senhor precisa nos curar dessa guerra que nós temos, porque nós consideramos a nossa vida preciosa, quando na verdade precioso é Cristo. Paulo, a gente cita, mas Paulo falava com verdade. A morte é lucro. Ele falava com verdade, porque ele estava disposto mesmo a isso. A gente cita este verso, né? É bonito. E às vezes a gente tem uma compreensão, 1% do que seria isso mesmo. Mas Paulo realmente experimentava isso. Ele falava: morrer é lucro mesmo. Vou aos judeus, eu os amo. Se eles me matarem, não importa. Eu os amo, eu vou pregar Cristo para eles. Eu vou até o fim. E Paulo ficou com eles e... Veja, no versículo 23 do capítulo 28... dito que Paulo ficou desde manhã até a tarde fazendo uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Irmãos, você não sabe quanto trabalho Paulo teve de manhã até a tarde. Paulo não estava falando com homens que não conheciam a lei. Paulo utilizou tudo o que o Senhor havia revelado para ele. E todo o estudo que ele teve, toda a bagagem aos pés de Gamaliel também. Agora, com a luz do Espírito Santo, vendo Cristo em tudo. E explicando de manhã até a tarde. Gastando muito tempo ali, explicando tintim por... Irmãos, ele ficou de manhã até a tarde. E qual o resultado disso? Mais uma vez, nada. Tumulto. O versículo termina dizendo, no versículo 29, quando termina isso: ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Porque Paulo disse que, eu fiz tudo isso, mas bem falou o profeta Isaías. Vocês ouvem,
mas não entendem. Vocês não terão seus olhos abertos. Paulo sabia do profeta Isaías, mesmo assim ele estava lá de manhã até a tarde, falando, pregando, insistentemente. Isso nos fala do quanto nós não devemos desistir de pregar o Evangelho às pessoas que nós conhecemos, aos nossos familiares que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor, às pessoas que nós cruzamos pelo caminho. Mas e se não der resultado? Não nos compete o resultado. Isso, para mim, é uma das coisas que ficam muito marcadas no livro de Atos. A dependência que esses homens tinham do Espírito Santo, o amor que eles tinham pelo Senhor e o quanto eles não valorizavam a própria vida deles, o quanto eles estavam dispostos a cumprir a missão. O capítulo termina, né, e assim eu termino também, dizendo que por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então assim termina o livro de Atos. Abruptamente, né, não dá continuação. Me parece que quando é escrita 2 Timóteo, a situação de Paulo não é tão confortável quanto termina em Atos, dizendo que ele estava numa casa, recebendo pessoas. Em 2 Timóteo, mais perto da sua vida, me parece que a situação dele se agravou, os privilégios deles diminuíram bastante, e ele estava ali numa cela pedindo livros, pedindo traz minha capa, né, pedindo para Timóteo, por favor, venha depressa ter comigo, entregue, derramado como oferta ao Senhor, né? Então parece que depois daqui ainda, a vida deste apóstolo, as suas circunstâncias pioraram muito em questão de ter liberdade. Mas quando ele tinha liberdade, aí ele pregava. Aí, eu não posso sair, mas quem quiser vir aqui, eu vou pregar. Vem que eu recebo e eu vou pregar. Mas quando ele escreve lá 2 Timóteo, ele diz, eu estou preso. Contudo, a palavra de Deus, ele não se importava com a sua própria situação. Ele se importava com a glória de Cristo e com a palavra de Deus se expandir. Que testemunho para nós, irmãos. Quanto isso deve nos envergonhar e também nos encorajar. Porque a mesma graça que estava disponível a Paulo está disponível para nós. Irmãos, eu queria fazer um breve comentário também, mas é um link do que a gente ouviu ontem também. Nós escutamos ontem sobre os meios da graça do Senhor. Os meios da graça individuais, os meios da graça familiar, os meios da graça coletiva, que é a igreja. E nós vemos isso aqui nesse estudo de Atos, não somente nesse capítulo 27 e 28, mas toda a história de Atos, os meios da graça individual de Paulo, buscando o Senhor, orando o Senhor falando com ele a todo momento. Nós vemos isso nas cartas de Paulo também, ele sempre em oração, orando pelos irmãos. Paulo não tinha esposa, não tinha filhos, então a família dele era praticamente só a igreja do Senhor. E nós vemos esse mesmo Paulo a todo momento buscando comunhão dos irmãos, orando pelos irmãos. Em Coríntios, ele fica sabendo que há um problema em Coríntios, ele manda carta para Coríntios, ora para aquele povo. É a todo momento isso. E o irmão já até comentou, que eu iria comentar a mesma coisa desses versículos, de Paulo buscando comunhão. Dizer algo que aconteceu comigo uma vez. Uma vez eu estava com um problema e eu procurei um irmão, né? Aí, só que eu não queria falar para o irmão qual era o problema. Aí eu falei, irmão, né? Só ora por mim, né? Tô com um problema, mas eu não quero falar qual é o problema. Aí esse irmão me disse uma coisa que na hora eu não tinha entendido. Ele me disse, eu oro, né? Aí ele falou, só uma coisa. Não esqueça, não renuncie àquilo que o Senhor te deu. Aí eu fiquei, o que é que o Senhor me deu que estou renunciando? Não estou entendendo nada. Aí eu perguntei, o que é que o Senhor me deu que eu estou renunciando? Aí ele falou, a comunhão. Aquilo ficou na minha cabeça. Que o Senhor me deu a comunhão e eu posso estar renunciando ela.
E quando a gente ouve, irmãos, a mensagem de ontem, e nós vemos a vida de Paulo, eu queria que os irmãos se lembrassem qual foi a primeira lição que Paulo aprendeu com o Senhor. Nós vemos quando ele se converteu em Atos 9, ele estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo a seita, né? Aqueles que eram do caminho do Senhor, ele estava perseguindo, indo atrás. Eles fugiam para uma cidade, ele ia atrás. Ele era incessante, desde cedo. E o Senhor aparece para ele e disse: Paulo, por que me persegues? Paulo aprendeu, a primeira coisa que ele aprendeu, que tocando a igreja ele toca o Senhor. Tocando o Senhor, o Senhor e a igreja são um só. O corpo da igreja é o corpo do Senhor. Essa foi a primeira coisa que ele aprendeu. E nós vemos que a comunhão, ter comunhão uns com os outros, é tocar no Senhor. É estar com o Senhor. Isso é algo que nós precisamos, eu aprendi isso, né? E nós também precisamos nos lembrar disso. Que a comunhão é tocar no Senhor. É estar com o próprio Senhor. Nós vemos Paulo a todo momento procurando comunhão. Ele dá graças a Deus ele encontrou alguém aqui. O irmão disse no capítulo 28, acho, no 14, no 15 ele diz que isso, eu queria fazer esse link porque nós vemos, até mesmo em Atos 27 que a gente leu aqui, Paulo buscando comunhão, ele tendo até mesmo comunhão individual com o Senhor, porque o irmão até já comentou isso. Eles estavam navegando, aí deu tudo errado, aconteceu tudo de errado, só que Paulo, ele ouviu do Senhor: não temas, é necessário que você apareça para César. Então ele tinha uma certeza que o Senhor tinha dado todo mundo no navio para ele e que ninguém ia perecer, ele ia chegar até Roma. Essa comunhão com o Senhor ele estava tendo, estava dando tudo errado, mas ele estava certo que o Senhor iria salvar todos que estavam aqui naquele navio. Ele estava, como nós podemos dizer, orando, meditando na palavra do Senhor em espírito. Mesmo acontecendo tudo aquilo, ele estava firme no Senhor, em oração. E aprender, né, mais sobre essas coisas, meditar mais sobre essas coisas, sobre esses meios da graça, principalmente da comunhão. Nós estávamos conversando na reunião dos homens, terça-feira, e nós estávamos conversando assim, como nós, principalmente nós aqui, como éramos quando fomos convertidos no Senhor. Quando o Senhor nos alcançou, acredito que todos nós aqui buscávamos comunhão a todo momento. Eu lembro que quando o Senhor me alcançou, eu era da denominação, eu ia para a igreja de segunda a segunda, de segunda a segunda. Isso foi por muitos e muitos anos, buscando comunhão, buscando estar entre os irmãos, entre a igreja. E acredito que todos nós éramos assim. Mas parece que hoje, eu não sei o que está acontecendo, mas os novos convertidos não são dessa forma. E parece que isso tem atrapalhado até nós que estamos há algum tempo no Senhor. Parece que a comunhão, nós sabemos que a comunhão é trabalhosa, mas nós ultimamente, parece que o esforço diminui cada vez mais. Entre os jovens também. Aquele esforço que nós fazíamos de estar de segunda a segunda, certo que nós éramos jovens, muitos não eram casados, não tinham família, era mais fácil, mas havia esforço, havia dedicação. E era até as pessoas em volta questionavam: mas para que toda hora? Mas para que está toda hora lá? Até os amigos, às vezes, do mundo falam: você sumiu, você só está na igreja, só está aí, só está aquilo. Porque a nossa dedicação, os nossos olhos estavam somente no Senhor. E parece que nós entendíamos que estar em comunhão era tocar no Senhor também. E que isso nós venhamos meditar nisso e venhamos voltar a nos dedicar. Assim como o irmão terminou ontem dizendo: se esforce novamente, se dedique novamente, continue. Que nós venhamos nos dedicar por esses meios da graça que o Senhor nos deu.
que nós devemos nos lembrar que Ele nos deu esses meios, nos deu a Sua palavra, nos deu os irmãos para termos comunhão, que Ele não nos deixou só. Irmãos, enquanto o Bruno falava, eu me lembrei de um versículo em Hebreus 3, versículo 12 e 13. Bruno falou que quando nós tocamos nos irmãos, estamos tendo comunhão, nós estamos tocando o próprio Senhor, porque o Senhor e o cabeça e o seu corpo são um. Então, quando eu estou em comunhão com o irmão, eu estou tocando o Senhor, eu estou recebendo mais graça do Senhor. E Hebreus 3, 12 e 13 deixa isso muito claro. Que diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então primeira coisa que é um alerta. Toma cuidado, para que você não se afaste. Por causa da sua incredulidade, você se afaste do Deus vivo. Aí ele diz, pelo contrário, ou seja, se você não quer ter um coração incrédulo e se você não quer se afastar do Deus vivo, você tem uma coisa a fazer. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nós queremos crescer na graça do Senhor, nós queremos aprender o privilégio da comunhão, nós não queremos nos afastar do Deus vivo, nós não queremos que o nosso coração seja endurecido pelo engano do pecado. Nós precisamos da comunhão uns dos outros. Nós precisamos aqui, como é dito, exortai-vos mutuamente cada dia. As reuniões públicas são importantes, têm seu valor e têm seu lugar na casa de Deus. Não há questão do que é maior ou menor. Tudo tem seu valor. Mas a comunhão, o exortar, e aqui esse exortar é tanto encorajar, quanto um admoestar, quanto falar aquilo que está errado. É tanto um encorajamento para aquele que está abatido, quanto um toma jeito. Olha o que você está fazendo, arrependa-se. São essas duas partes da comunhão que nós precisamos. E se nós não fizermos isso, nosso coração vai ser... Nós não podemos, irmãos, ter vergonha de confessar os nossos pecados e as nossas fraquezas, porque é nesta vergonha, né? Os irmãos do passado diziam que é nos nossos segredos, é no castelo dos nossos segredos que Satanás vai construindo seu trono. Não, nós vamos lançando as coisas à luz, porque nós queremos ser curados, porque nós queremos ser tratados. Nós vamos confessando uns aos outros, nós vamos exortando uns aos outros. Vamos tendo coragem de dizer, irmão, eu estou fraco. Irmão, eu estou fazendo as coisas muitas vezes por obrigação, perdi o amor pelo Senhor, ora por mim, me ajuda. E nós vamos abrindo os nossos corações uns aos outros. E nós vamos sendo exortados mutuamente. Aqui é dito que é o papel de um irmão especial acima de outros? Não. Não, é mutuamente. Esta é a comunhão da igreja. E nós só vamos fazer isso nos envolvendo uns com os outros. Irmãos, como o Bruno disse, dá trabalho. E nós não gostamos de nada que dê trabalho. Então nós vamos buscando a comodidade. A comodidade. Só que isso não nos faz crescer. Exercita-te pessoalmente na piedade. Nós precisamos nos exercitar. Não existe atalho. Ou nós voltamos a praticar aquilo que nós já praticamos anteriormente, ou nós vamos nos enfraquecer e vamos nos perguntar, por que estamos tão frios? Por que está acontecendo isso? E o Senhor dizendo, porque... E isso é misericórdia do Senhor, viu, irmãos? É misericórdia que Ele nos enfraqueça completamente, para que nós caiamos em si e voltemos para Ele, para as práticas, para os meios de graça, para a comunhão dos santos. Amém?